Olha aqui, é papo reto, hein? Se você tem o Windows 7, fica com ele. Se aparecer alguém dizendo para você comprar o Windows 10, saiba que não é seu amigo. Gente, eu estou há 2 dias com meu computador travado por causa de uma atualização do Windows 10. Sabe, é impressionante, 2 dias sem poder gravar vídeos, sem poder escrever artigos, sem poder gravar o meu curso. Olha que interessante, né? Quando eu pensei em realmente gravar o curso, porque já está quase pronto, né, a parte teórica, acontece esse computador. E hoje, por um milagre divino, gente, um milagre divino, eu consegui fazer o computador funcionar. Mas, enfim, é um computador novo, olha só, gente. Se você tem o Windows 7, fica com ele. Não atualize para o Windows 10, tá? Mas, voltando aqui para o canal, Hora do Macabeus, vamos falar hoje sobre as 12 tribos de Israel e sobre os 12 apóstolos que iriam julgar as 12 tribos de Israel. Quando isso aconteceu? Vai acontecer ainda? Essa é a pergunta. Esse versículo que eu vou analisar hoje, fazer uma exegese em cima dele, foi o versículo citado pelo nosso amigo do canal Além da Fé. Está lá em Mateus 19. E eu fiquei pensando sobre aquele versículo e comecei a fazer uma exegese em cima daquele versículo. E aquele versículo é a prova viva de que o julgamento, o juízo, essa vinda de Cristo, seria exatamente o juízo contra Israel durante a grande tribulação, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá, gente? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, gente, pelo amor de Deus. Ajuda o meu canal e os demais canais católicos. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Tem um link do PayPal e também a opção do clube de membros do canal. Se você puder contribuir financeiramente, eu também agradeço de coração, tá? Se você não puder, não tem problema. Dá aquele like maroto, se inscreva no canal e, né, compartilhe os vídeos aí para ajudar o canal e já está ajudando bastante. E eu também agradeço de coração, tá? Se você quiser fazer uma doação única, não quiser ter aquele compromisso mensal, tem a opção no QR Code aqui com o Pix do canal, mira o celular, faça uma doação de 5, já tá valendo, gente. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem também o novo blog, horadomacabeus.com, e o nome mudou, agora é Instituto Preterista Católico, e também tem o Twitter e o Instagram, o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Voltando ao assunto, vamos falar um pouco sobre este versículo. Em cima dele eu irei fazer uma exegese provando que o juízo, esse juízo que iria vir durante a grande tribulação, seria o juízo contra Israel, tá? Não era um juízo universal no qual Jesus Cristo iria destruir o planeta Terra. Não, era só um castigo contra Israel. Prestem atenção aqui. O texto é Mateus 19, versículos 27 e 28. O texto diz assim, ó: Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo... Gente, tira esse mundo daqui, tá? Essa tradução da Ave Maria está errada, não tem o termo mundo aqui. Estou fazendo uma exegese e eu tenho que mostrar a realidade. Essa versão, infelizmente, não está correta, tá? É só no dia da renovação. Então Jesus Cristo diz: no dia da renovação, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que interessante, os 12 apóstolos iriam julgar as 12 tribos de Israel. E quando aconteceu isso, gente? Claro, durante a grande tribulação. Ah, mas São João não estava lá, porque São João não tinha morrido. Claro que Jesus Cristo está falando do reino dos céus, tá? Não está falando de um reino aqui na terra, está falando de tronos no céu. Todos os apóstolos morreram antes da destruição do templo. Eles morreram durante a perseguição apostólica por parte dos judeus, tá?
a perseguição ocorreu por parte dos judeus. Todos eles morreram. E São João, lá no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 4, falando sobre o reino milenar, ele vê aquilo logo depois da queda da Babilônia. Ele vê tronos no céu e as almas daqueles que iriam julgar. Prestem atenção. Vi também, lá em cima, gente, vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Quem recebeu o poder de julgar? O colégio apostólico, gente. Está aqui, em Mateus 19. Então, esse versículo, pelo menos o texto, né? Eu não gosto de falar de versículos isolados, porque isso é coisa protestante, tá bom? Mas esse versículo, né, que está dentro de um contexto de Mateus 19 ali, faz parte de Apocalipse 20. Faz parte. E o que diz o Apocalipse? O Apocalipse se refere à tribulação que iria acontecer ainda naquela geração. Tanto que São João escreve ali as coisas que iriam acontecer em breve, tá? Então tem um antes e um depois do reino milenar. Antes, a grande tribulação, a queda da Babilônia. E é interessante porque eu bato na tecla de que o Apocalipse fala sobre a destruição de Jerusalém, o termo terra, território de Israel, né? Fala ali da cidade que condenou Jesus Cristo à morte, à crucificação, é a cidade de Jerusalém, a cidade que mata santos e profetas, Jerusalém. E aqui nós estamos falando de um juízo, em Mateus 19, de um julgamento. E esse julgamento era contra as 12 tribos de Israel. E por que o símbolo apostólico? Por que os apóstolos iriam julgar? Por causa da perseguição que eles sofreram. Os profetas foram perseguidos, mortos pelos pais dos fariseus. Os fariseus perseguiram e mataram os apóstolos e crucificaram Jesus Cristo. Então está aqui. Eles também receberam esse poder de julgar as 12 tribos de Israel, tá? Então aquele juízo que veio contra Israel durante a grande tribulação, durante a destruição do templo, veio ali com o aval dos apóstolos, tá bom? E é interessante no versículo 4 ali do Apocalipse 20, que diz assim: eram as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Quem foi decapitado ali? Os apóstolos, os discípulos também, mas primeiramente a gente vê o colégio apostólico, tá? E continua dizendo assim: e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem. Opa, peraí. O que significa isso? Os apóstolos não adoraram a fera, outros adoraram? Sim, Israel adorou a fera. Quando isso aconteceu? Está lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, versículos 14 e 15. Diz assim: era preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão a César. E todo o povo concordou com isso. Adoraram a fera. Quem não adorou a fera? Os apóstolos, os cristãos, os poucos judeus que se converteram ao cristianismo, começaram a seguir Jesus Cristo. Então aqueles poucos ali fazem parte disso aqui, as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem. Eles fazem parte desse grupo de pessoas, tá? De israelitas. Ah, mas você está querendo emendar tudo isso aí no Apocalipse? Sim, porque o Apocalipse fala da condenação que Israel recebeu. Prestem atenção nisso aqui. No Apocalipse 7, versículos do 2 ao 4, diz assim, vi ainda outro anjo subir do Oriente. Trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos quatro anjos, aos quais foram dada danificar a terra e o mar, dizendo... Gente, terra e mar aqui já não é... Esse terra aqui não é mais território, é elemento, tá? É elemento árido.
a terra de plantio, tá? É o elemento, não é o território nem o planeta, que já é um outro contexto. Mas aí o versículo aqui continua dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouve então o número, escuta, o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então não era para danificar nem a terra daquele local onde, né, iria acontecer a grande tribulação, não era para danificar nem o mar, naquele local também da grande tribulação, nem as árvores, até que fosse assinalados, né, os servos de Deus. Quem são os servos de Deus ali em Israel? São os apóstolos, os discípulos, aqueles que não adoraram a fera, que não gritaram aqui, ó, não temos outro rei a não ser a César. Tá aqui, ó, tá escrito, ó, não temos outro rei senão César. O rei para aqueles fariseus e para aquele povo era César, não Jesus Cristo. Adoraram a besta. E tá aqui de novo, ó. Gente, eu fiquei meditando esse texto aqui, depois que eu fiz aquele vídeo refutando o além da verdade, eu fiquei meditando, tá aqui, olha aqui, mas é impressionante. Aqui está a chave de tudo, o juízo contra Israel. E os apóstolos foram convidados a participar desse juízo, né? É lógico que tudo isso aqui é muito simbólico, gente, é lógico que é tudo simbólico, né? Mas os apóstolos foram convidados a dar o seu parecer em condenação a Israel, que perseguiu os apóstolos. Israel perseguiu os apóstolos, né? Os judeus mataram os apóstolos. Ah, mas vem aquela velha, né? Aquele velho sofisma. Mas Pedro e Paulo, eles morreram em Roma. Sim, Pedro e Paulo, eles morreram em Roma. Sabe por que eles morreram em Roma? Porque eles deram no pé de Jerusalém, senão a morte iria ser em Jerusalém. Eles fugiram de Jerusalém, foram parar em Roma, Paulo apelou, né, a César e Pedro fugiu, sumiu do mapa e apareceu em Roma. E lá foi, né, um foi decapitado e o outro foi crucificado. Tá? Foi consequência da perseguição judaica. Consequência da perseguição judaica. Tá? Nero era louco, tá bom? Ele foi, se vocês acompanharem, né, os relatos de Joséfo a respeito dos imperadores, você vai ver que o único imperador que perseguiu os cristãos foi Nero, antes da derrubada do templo. E Domiciano depois da derrubada do templo. Tá? Calígula não fez nada contra os cristãos, e sim contra os judeus. O Calígula não gostava dos judeus. Tá? Cláudio também não. Vespasiano, misericordioso. Vespasiano e Tito, dois imperadores misericordiosos, tá bom? Ah, mas eles destruíram Jerusalém. Não, quem destruiu Jerusalém foram os zelotas, tá bom? Tito, já falei, Tito foi lá tentar acabar com todo aquele inferno que estava em Jerusalém. Quem destruiu foram os zelotas. Tito foi lá reconquistar aquilo que era dele, do Império Romano. Ele foi reconquistar novamente aquilo que era por direito do Império Romano. Tá? Lógico que ele não chegou lá cantando, né, as músicas dos Beatles. Né? Não chegou lá cantando isso. Ele chegou lá realmente com um exército para acabar com tudo aquilo, tá bom? Mas quem destruiu Jerusalém foram os zelotas, tá bom? E o Império Romano tentou foi apaziguar as coisas ali, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto, né, esse versículo aqui mostra claramente que essa vinda de Cristo em juízo, que ele estava se referindo, era o juízo contra Israel, tá bom? Aí tem isso aqui, gente, eu queria falar sobre essa renovação do mundo, tá? Aqui não tem renovação do mundo, tá? Não tem esse termo mundo. O versículo no grego só tem no dia da renovação. O que significa essa renovação? É exatamente aquilo que está em Hebreus, né? O desaparecimento da antiga aliança e o nascimento da nova aliança, ou seja,
o fim do judaísmo, do templo, e a renovação é o quê? A igreja tomando lugar do que era aquela religiosidade envelhecida, né, que desapareceu. E desapareceu, gente, como eu falei. O judaísmo está aí até hoje, não tem mais adoração divina, tá? 2000 anos sem o culto de adoração divina, tá bom? Eu acho que deu para entender perfeitamente esse texto, esse versículo e a exegese que eu fiz em cima de tudo isso, tá bom, gente? Quem não assistiu o vídeo do Robson 2.0, que ele postou ontem, a respeito do preterismo, vídeo muito bom, assista lá, dá essa moralzinha lá pro canal do Robson também. E amanhã, Robson e eu, nós faremos uma live no canal Inquisição Online, tá bom? Volto a repetir, se inscreva no canal, aperta o sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça tudo isso, gente, por favor. Quem puder contribuir financeiramente com o canal, o link do Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço de coração. Paz e bem a todos, amém.